Deus. Amados, não fostes vós que me escolhestes a mim. João 15:16. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vamos orar. Senhor, continua falando conosco nesta noite, Senhor, avivando o nosso coração. Queremos receber a Tua palavra, ouvir, agasalhar no nosso coração e crer, que cada um aqui possa crer, ó Senhor, receber e crer em nome e confiar e praticar a palavra em nome do Senhor Jesus. Repreendemos toda obra maligna e declaramos a Tua vitória. Amém, Jesus. Amém, amados. Bonita camiseta, né? Parabéns aí para a equipe. Escolhidos para frutificar. É um tema poderoso, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu vou meditar com vocês essa parte aí, tá? Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Tremendo isso aí, né? Mas eu vou fazer duas perguntas. Não sei, eu acho que uma eu vou fazer hoje. Outra, vamos ver se amanhã de manhã ou de noite, vamos ver. Quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? Eu os escolhi. Segunda pergunta eu já vou dizer. Por que Jesus falou assim? Né? Por que Jesus falou assim? Mas a primeira, quem são os escolhidos? Em que contexto Jesus está falando isso aí? Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi vocês. Amém? Quem são os escolhidos? Respondendo à pergunta, com outras passagens do Evangelho de João, eu quero que você tenha a alegria de ser escolhido por Jesus. Jesus está falando isso num contexto de intimidade dos discípulos, né? Olha só o que ele diz no verso 14: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. O que eu vos mando? Que Jesus, a gente obedece a Ele, então nós somos amigos de Deus. Quantos querem ser amigos de Jesus? Amém. Discípulos, seguidores, amém? Tem nada melhor, né, amados? Tem nada melhor. Tu é um privilegiado estar aqui, né? A gente tem feito retiros aqui, não só aqui, mas carnaval já vai usando, né? Muitos anos, né? Vamos continuar, diz aí, vamos continuar. Né? Esses encontros são poderosos. Às vezes no inverno também diga, vamos continuar. Né? De retiro em retiro, e entre os retiros, o que Deus vai fazendo é realmente fantástico, é maravilhoso. Eu fico pensando mesmo, para um jovem, adolescente jovem, isso aqui é muito melhor que é um banquete. Isso aqui é um banquete que depois joga uma bolinha, né? Um futebolzinho, um vôleizinho e tal, aquela comidinha boa ali, aquele cachorro quente. E vocês são privilegiados. Diz para a pessoa que está ao teu lado, teu irmão, tua irmã, o teu amigo aqui, tu é um privilegiado estar aqui. Tu é um privilegiado. Se não tivesse aqui, onde é que ia estar? Quem sabe tu ia estar lá num bailão de carnaval lá, pulando lá, mas cara, não tem comparação, né, Norberto? Eu me converti com 17 anos, eu fui em alguns bailões de carnaval antes, até a madrugada, e nem é bom falar, mas não tem comparação. Olha, pode bailar e pular para Jesus, aleluia. Eu não sei como é que vai ser até as 10, isso aí eu não sei. Pode dar para como é que vai ser até as 10? Vou ter que pular e dançar para Jesus quietinho. Eu acho que já é quase 10 ou não? Estou sem relógio. Mandei arrumar meu relógio, não ficou pronto ainda. Não precisa. Então, aqui, olha, quem veio nos retiros anteriores aqui teve muita dança para Jesus. Aqui teve, olha, grito para Jesus, aleluia, extravasar mesmo, né? Para Cristo Jesus, aleluia, é muito bom. Diga, é muito bom servir a Deus. É um privilégio ser cristão, discípulo de Cristo, escolhido por Ele,
para servi-lo. Aleluia. E não está perdido mesmo no mundão, longe de Deus. Mas sabe, tem gente às vezes que está perdida dentro da igreja. A gente tem que falar isso aí. Tem gente, eu estou vendo às vezes tem jovem que está pegando uma segunda linha, assim, pegando uma segunda linha do cristianismo. Domingo vai na igreja, mas como é que é a vida dele durante toda a semana? Não está casando, não está fechando com o discipulado, não está fechando com a santidade, não está fechando, né, com os ensinamentos. Será que está fechando? Parece que às vezes não está fechando. Não estamos julgando, nem observando, nem olhando aqui, mas é o que muitas vezes acontece. Às vezes mesmo filhos de cristãos, os pais buscando, louvando, às vezes os filhos têm que ser uma geração mais poderosa. Vamos ver quantos aqui tem pai ou mãe, pai e mãe cristão, convertido. Vamos ver, levanta a mão. Olha aí, diz para ti mesmo: a minha geração, nós vamos avante, nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então bate no peito e diz: é comigo, para os meus filhos eu vou contar a palavra, eu vou contar o Evangelho. E para os meus netos dá tempo ainda também, né? Às vezes os vovôs vão cuidando dos netinhos também, aleluia. Parece que não é papo para vocês, né? Parece que é papo para mim isso aí, mas é para vocês também. Diz, é para mim, claro, vai chegar lá, né? Agora eu tenho que botar em prática o que o pai e a mãe ensinaram, e mais ainda que a palavra de Deus ensina, o que Jesus me ensina direto pelo Espírito, o que eu aprendi dos discipuladores, do líder de célula, dos pastores. Amados, a igreja é uma comunidade fantástica, é o reino, mas às vezes a igreja, nós temos que dizer, nós pecamos também, nós falhamos, às vezes o tempo passa, né, e a gente já não está mais não está naquele mover. Então por isso a gente tem os retiros aqui de jovens, né, para buscar o mover, o poder de Deus, e botar em prática, receber a palavra, para que amanhã, lá na terça, na quarta, quando tu chega em casa, aquilo continua no coração. E aí tu reúne num pequeno grupo, na tua igreja, em casa, às vezes sozinho, às vezes dobrando o joelho sozinho, buscando, quem sabe 1 hora diante do Senhor, quem sabe 2 horas, né? Cantando, quem toca um instrumento, louvando ao Senhor. E aí tu está preparado para ir para o colégio, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, preparado tá pronto para dar um testemunho, para falar realmente. Por que tu está tão alegre hoje? Olha, porque eu estava num retiro lá, né? E foi tão abençoado, tão maravilhoso, né? E aí tu está preparado para falar. Diga: falar. Eu preciso contar. Os apóstolos disseram também: nós não podemos deixar de falar o que ouvimos, o que vimos e ouvimos. Mandaram os apóstolos, Pedro, João, né, os 12, mandaram lá os sinédrios, os judeus mandaram: nós ordenamos que vocês não falem mais no nome do Senhor Jesus. Não, Jerusalém estava cheio da palavra, cheio do Evangelho, já disseram: nós ordenamos, a liderança religiosa, né, os fariseus, saduceus, sinédrio, tá? Os judeus, nós estamos ordenando que vocês não falem mais em nome de Jesus. E os apóstolos só disseram: nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Se alguém mandar não falar de Jesus, o que tu vai fazer? Eu não posso deixar de falar do que eu vi e ouvi. Amém? Ainda bem que nós temos liberdade de expressar o Evangelho, temos liberdade para falar de Cristo, né? E às vezes não aproveitamos essa liberdade totalmente, plenamente, mas nós precisamos estar cheios do Espírito para realmente falar do amor de Deus, falar de Cristo. E eu queria ver aqui, amados, respondendo quem são os escolhidos. Vamos ver, eu quero responder com o Evangelho de João, tá? Nós estamos no Evangelho de João. Eu vou responder essa pergunta aí que Jesus diz: não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês. Tá? Interessante essa colocação de Cristo, né? Ele também diz no verso anterior: eu não chamo mais vocês de servos,
É natural chamar os discípulos de servos, né? Mas ele diz, eu também talvez seria natural dizer, vocês me escolheram, que legal, vocês me escolheram para ser o Senhor de vocês. Talvez seria natural ele dizer, vocês são meus servos, mas ele está dizendo, frisando algo diferente. Eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Assim ele também está dizendo, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi para vocês. E o que isso significa para nós, amados? E quem ele escolheu? Vamos ver, vamos responder com o Evangelho de João, tá? Nós vamos ver alguns versículos, tu vai abrir comigo. Vamos ver João 1,12. A pergunta com outras passagens do Evangelho de João. Vamos ver na tela aí. Todos os que receberam a Jesus. Olha aí. Evangelho de João capítulo 1 verso 12. Tu pode abrir aí, diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Precisa receber Jesus. Tem gente que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus, vou tirar minhas férias agora, afinal também sou filho de Deus. De certa forma não, de total forma, Deus ama todas as pessoas. Deus te ama, todas as pessoas. Mas de certa forma, amados, Jesus mesmo falou, veio para o que era, o Evangelho de João fala, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo de Israel na época, a nação, veio para os seus irmãos. Jesus era judeu, mas os seus irmãos não o receberam. E aí? Não agasalharam Cristo no seu coração, não acolheram Jesus, não ouviram suas palavras, não receberam, não obedeceram, não o seguiram, não receberam como um profeta de Deus, e nem como filho de Deus, nem como o próprio Deus vindo em carne e osso, o Verbo que se fez carne. Mas todos que o receberam, o acolheram do jeito que ele realmente é, ou seja, o Filho de Deus, o próprio Deus vindo em pessoa humana. A todos quantos o receberam, Deus lhes deu um poder. Qual o poder? Deus lhes deu o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus. Filhos. A saber, a Bíblia é tão clara, amados. Por que a gente segue às vezes uma tradição A, B ou C, se a Bíblia é tão clara? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem são os escolhidos? A saber, quem são? Aos que creem no seu nome. Os que creem em Jesus Cristo. Os que receberam. Tu já recebeu Jesus no teu coração? Eu não estou perguntando se tu está participando na igreja, no grupo de jovens. Estou perguntando se tu já nasceu de novo, se tu já recebeu. Vou ficar com essa pergunta, se tu já recebeu Jesus no teu coração e decidiu, Ele vai ser, a partir de hoje, ou já é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele e só Ele morreu na cruz por mim, derramou seu sangue, levou sobre si os meus pecados e os de toda a humanidade, e eu, a partir de hoje, eu acredito, eu realmente creio que Ele é o meu Salvador, e que não há outro caminho pelo qual importa, nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Amém? Quando eu estava me convertendo a Cristo, de 16 para 17 anos de idade, faz tempo, né? Décadas atrás, mais de 30 anos, eu estava me perguntando, mas por que eu vou seguir Jesus? Eu estava numa assim, eu estava lendo uns livros meio de seita oriental, eu estava ouvindo algumas coisas, eu estava realmente decidindo assim sobre decisões importantes, né? Estava no 3º ano de 2º grau à noite, trabalhando já durante o dia, e
E eu pensava, por que eu vou? E estavam me pregando o evangelho. Os caras vinham na rua, Bíblia, folhetos, né? Folhetos falando de Cristo. E na escola também, no terceiro ano, tinha um colega meu que era... Isso aqui alguns já ouviram dezenas de vezes, mas tudo bem. Tinha um colega que era cristão. Ele trazia a Bíblia na aula. Era uma Bíblia, ele trazia a Bíblia na aula, né? Hoje em dia eu peço... Vai levar a Bíblia, aí dizem assim, tá com meu iPhone, smartphone, meu celular aqui, tá tudo bem, mas ali é pequenininha, olha o tamanho das letras que eu fiz aqui, ó, né? Tá bem grandão, não precisava imprimir, mas imprimi aqui, mas tá bom, mas vai ler igual como se fosse na Bíblia aqui, eu não sei, vai ler tanto quanto, vai ler 3, 4, 5 capítulos, lá no teu, que seja iPad ou celular, ou vai ler bastante? Sim, tá. Vai ler bastante. Então, se não ler tão bem assim, se é só mais um quebra-galho, assim, tá, tudo bem. Mas então pega a tua Bíblia e diz, ó, tem que ler toda ela. Pega a Bíblia, levanta a Bíblia aí. Quantos amam a Bíblia? Amém? Tem que ler toda ela. O livro de Gênesis é extremamente importante. E vai indo até Apocalipse. E lê toda ela, tá? Lê primeiro o Novo Testamento. Lê o Novo Testamento, quem sabe lê mais uma vez o Novo Testamento. E depois vai lá pro Antigo Testamento, tá? Lê assim, ó, 3 capítulos por dia. Daí lê 5 capítulos no sábado, no domingo. Daí tu lê a Bíblia num ano. Quantos querem ler a Bíblia num ano? Tem gente que diz, mas já tem tanta coisa para estudar, para ler, para trabalhar, né? E como é que eu tenho tempo para ler 3 capítulos? Olha, uma meia hora por dia tu lê esses 3 capítulos ou 5 no fim de semana? Acho que sim, né? Mas dedica aí uma meia hora, 1 hora, 15 minutos que seja. Mas todos os dias, diga todos os dias. Mais uma vez, todos os dias. Extremamente importante, amados. Porque aí tu vai recebendo, tu recebe Jesus e depois tu recebe agora a palavra. Recebe a palavra, vai te alimentando da palavra. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Amém? E vai te edificando. E eu quero mesmo te desafiar a ler a Bíblia todos os dias, tá? Diariamente. E meditar na palavra também. Tu pode ficar num versículo muito tempo também. Todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, todos são criaturas amadas, mas por causa do pecado, a humanidade se afastou e se desviou de Deus, e Deus ficou de um lado do monte, o homem do outro lado. Deus é santo, o homem pecador, e precisa a cruz de Cristo para fechar esse vale e fazer uma ponte, e a gente não ficar perdido na eternidade, mas vir para Cristo. Então, se tornar daí um filho de Deus. Sabe quanto diz um filho de Deus? Uma filha de Deus? Não, só é a pessoa que nasceu de novo que recebeu Jesus. Esses se tornam filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, e tem a vida de Deus dentro de si. Esses são os escolhidos. Já estamos no item 2 aí, ó. Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Não fica tímido não, pergunta mesmo, né? Os que nasceram de Deus, olha só, nascer do alto. Pode alguém nascer de Deus? Pode alguém nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Jesus disse assim, Nicodemos era um religioso, era um judeu importante. Mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus logo disse para ele assim, Jesus logo falou para ele assim, ninguém pode, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E antes eu estava falando que me converti na minha mocidade. Esse foi um versículo que tocou meu coração. Eu não sabia isso aí. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu não sabia isso aí. Eu sabia algumas coisas da Bíblia. Eu frequentava a igreja assim uma vez por mês, porque a mãe pedia, né? Eu ia num grupo de jovens já. Mas daí de alguns outros jovens ali eu ouvi, olha, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Tu é um religioso só. Cara, e eu pensava que eu era um cara que estava assim,
que eu ia bem, sabe? Estudava, trabalhava, fazia minhas festas no fim de semana. Eu achava que o jovem normal, assim, achava que era isso aí, que a vida era isso aí. E aí eu disse antes que eu pensava, mas por que seguir Jesus? Aí eu ouvi o Evangelho, tem que nascer de novo. Por que seguir? Eu pensava, não, mas eu aprendi na escola, tem Confúcio, tem Buda, tem Maomé, tem Krishna, sei lá, né? Buda, Maomé, Confúcio, mestres da humanidade, a filosofia. Mas aí eu me lembrava assim, ó, minha mãe tinha contado bastante história bíblica quando era pequeno, e eu tinha ouvido também, sabia, eu acreditava nisso de alguma maneira, na vida eterna, eu sempre acreditei na vida eterna, que não termina aqui quando a pessoa morre. E eu me lembrei, o Espírito Santo me fazia lembrar assim, olha, só um ressuscitou. Esses outros todos aí, mais outros tantos, ficaram no túmulo, não ficaram? Estão lá, né? Mas Jesus, as pessoas vão lá visitar o túmulo em Jerusalém, lá, né? E Jesus não está lá, Ele ressuscitou, Ele não ficou na sepultura, Ele vive, aleluia. Por isso Ele é único, Ele é o único ressuscitado. Creia mesmo. Ele não está mais pendurado num crucifixo, Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou e Ele vive. Ele reina, Ele subiu ao céu. Os discípulos viram, 500 pessoas testemunharam um Cristo ressuscitado e vivo, podiam tocar nele depois da ressurreição. Lembram do Tomé? Tomé não acreditava, né? Tomé, Jesus entrou no meio dos discípulos, já ressuscitado. Se eu não tocar no Messias, eu não vou crer. E Jesus chegou diante dele, Tomé, e pôde tocar nele então. Porque tu viste, tu crês, bem-aventurados os que não viram e creram. Aqueles que creem pela fé, os que não viram e creram, eles são bem-aventurados, felizes. Amém? E o Tomé, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Ele creu, ele se tornou um grande evangelista, um grande apóstolo. O Tomé junto com os outros. 500 testemunhas viram Cristo ressuscitado. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Não, seja sincero mesmo. Quantos creem? Jesus vive, Jesus está ressuscitado. Essa é a fé mais importante que uma pessoa pode ter, eu creio, né? Porque Jesus, ele quando disse para Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, Pedro tinha dito para ele a grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus ressuscitou e vive, aleluia. Ele é o Cristo ungido, Ele é o Senhor. Isso aí o Evangelho de João demonstra, do início ao fim, amados. Amém? Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todos que estão aqui, se alguém não tem a certeza, olha, fala com a gente, hoje mesmo faz uma oração sozinho. Tem muitas maneiras de fazer isso. Pode orar sozinho e dizer, Jesus, eu me entrego a Ti, eu ouvi a Tua palavra, eu quero viver. Tem outros que vão, eu quero viver para Ti. Tem outros que vão orar 2 a 2 e vai repetir uma oração com o outro de coração. Sabe por que a ressurreição é tão importante? Acreditar na cruz e na ressurreição. Por quê? O apóstolo Paulo diz assim: se com tua boca confessares, se com tua boca confessares, precisa confessar, fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se tu confessar com a boca, Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração tu crê que Deus o ressuscitou ele dentre os mortos. Vamos ver, quem é que acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Levanta a mão de novo aí. Amém? Confessa Jesus e crê, então a pessoa vai ser salva. Amém? Vai ser salva. De certa forma eu tinha uma fé assim um pouco intelectual nisso aí, mas não era uma fé de coração. Eu estava no meio daquele pessoal que vai errar o céu por 30 centímetros. Eu era um pecador, mas uma fé meio intelectualizada assim. 30 centímetros é a distância da cabeça para o coração. Tinha que vir para o coração, tinha que ter uma entrega. Tinha que ter então aquilo a todos quantos receberam. Eu não tinha essa convicção. Eu ainda não me entreguei. Então eu me entreguei. Eu orei um dia sozinho mesmo no meu quarto. Eu tentei fazer isso 1 ou 2 vezes e não sentia nada, não parecia que não tinha acontecido. Aí um dia eu me entreguei.
orei, eu tive paz. Jesus entrou no meu coração. Depois eu fui contar para minha mãe, fui contar para as pessoas, fui contar para meus amigos, contar para as pessoas, e ó, muitos outros também se converteram, o Guinter logo depois, né? A Mônica mais ou menos junto, na mesma época. Que coisa maravilhosa, isso é um avivamento, amados. Cada conversão verdadeira, cada batismo no Espírito com revestimento de poder verdadeiro é um grande avivamento. Cada novo nascimento é um avivamento. Amém? Pode se alastrar para centenas de vidas. Tu pode ser usado para ganhar centenas de pessoas, milhares até. Amém? Na tua geração. E atingir as gerações futuras. Todos quantos receberam, os que nasceram de Deus. João 1,13. Estou falando aqui, João 1,13, como é que diz? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é nascer do ventre materno, é nascer de Deus. Isso é depois do nascimento natural. Os que recebem, os que creem, nascem de novo na família de Deus e tornam filhos de Deus. Nascer de Deus precisa ser, porque quando com a condição de pecado nós perdemos a comunhão com Deus por causa do pecado. Precisa ser um novo nascimento, porque Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso pode acontecer aos 5 anos, aos 15, aos 25, aos 35, aos 80. Quanto antes acontecer melhor, né? Amém? Quem se converteu aos 40 depois vai dizer: antes. Mas vocês são jovens aí, né? Amém? E alguns são jovens, podia ter me convertido antes, né? Sabe, teve uma campanha evangelística, eu acho que foi no ano de 1979, lá em Lajeado, do Janstion, o pessoal do Janstion veio pregar lá, eu acho que foi o Marvin Thyssen, veio pregar lá em Lajeado, já falecido, né? E eu sei que minha mãe foi naquela campanha evangelística, os luteranos lá foram encher o Parque do Imigrante, 79, imagina. Me converti em 81. Eu devia ter 13 anos por aí, 14. E meu irmão foi, mas ele não sei se ele não entendeu. Minha mãe não me levou, eu não fui junto. Achou que era pequeno, que não ia talvez compreender. Que pena, né? Eu fico pensando que já podia ter ouvido ali e Deus tocado. Mas Deus tem a hora certa. Diga: Deus tem a hora certa. Tu está orando por pessoas, Deus tem a hora certa. Continua firme, a hora certa, né? Esses jovens aí que nós estamos orando para tocar e vir a Cristo, mas que seja o quanto antes, os que nasceram de Deus. Vamos ver quem mais faz parte dos eleitos, dos escolhidos. 3, os que seguem a Jesus. Olha que legal isso aí. Os que seguem a Jesus são atraídos por Ele. Hoje eu tenho convicção, quando eu vim a Cristo é porque o Espírito de Deus me atraiu. E hoje eu tenho convicção, sabe, depois que tu te entrega a Jesus, pela palavra tu percebe, lá na eternidade, já antes de eu nascer, Jesus já pensou em mim e já me escolheu. E agora quando eu crio, porque o Espírito me deu convicção de pecado, então a obra de Deus. Diga: a obra é de Deus. Diga: a obra é de Deus. Só dele. Amém? Claro que tem uma decisão tua, não estou dizendo isso. Tem uma decisão, tem uma entrega, tem uma participação do teu coração, essa aliança com Jesus, mas nós somos atraídos por Cristo. Olha só, vamos ler uns versículos aqui. João 1,37. Tem uns já bocejando, tá? Vou tentar ser breve, tá, irmãos? João 1,37. Mas não é 10 horas ainda. Quem vai ler bem alto? João 1,37. Mas bem alto. Está errado esse versículo. Está certo? Seguiram Jesus. É isso aí mesmo, está certo. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Os escolhidos são aqueles que dizem sim, os que seguem a Jesus. E 43, vai ler bem alto. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Pessoal, Jesus, eu penso que quando ele diz: não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi, é porque ele mesmo viu e ordenou: segue-me. Ele viu Mateus na coletoria lá,
olhou para Mateus e disse: segue-me. Ele olhou para Zaqueu, viu que o Zaqueu viu alguma coisa nele, a sede de Deus nele, e olhou para Zaqueu, que não tinha justiça própria em si mesmo, né? E ele disse: olha, hoje eu vou descansar na tua casa, tu vai me hospedar. E o Zaqueu ficou louco de alegria. E o Zaqueu disse: hoje eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ele era riquíssimo, maioral dos publicanos, dos cobradores de impostos. E se alguma coisa eu enganei ou te defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Vê que Jesus olhou para Zaqueu e disse: eu vou ir na tua casa hoje. Jesus olhou para Mateus e disse: segue-me. E Jesus olhou aqui para Filipe e disse: segue-me. Aleluia. Eu acredito que também junto com essa escolha tem uma escolha eterna, que nós vamos ver amanhã mais, que o Senhor nos escolheu para segui-lo. Aleluia. Quantos Jesus está olhando para ti aí? Quantos Jesus olhou para a tua face e se agradou de ti? Não é que ele se agradou de ti, ele agradou do Filho Jesus Cristo que vai morar no teu coração. Daí, assim, nós somos agradáveis a Deus, porque já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo me amou e se entregou por mim. João 12, 32. Atraídos, olha só isso aqui, amados. João 12, 32. Jesus diz: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Opa, coisa linda. Atrairei todos. A cruz é atraente. A cruz é escândalo para os descrentes, né? Ela foi escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para todos quantos creem tornou-se o poder de Deus, a salvação. Então, atrairei todos a mim mesmo. A cruz é um grande imã para todos os que querem Cristo, para todos os escolhidos, que se deixam escolher também, que se deixam vir a Cristo. Amém? Aleluia. Não é maravilhoso isso aí, amado? O Senhor nos atrai para Ele. Eu fico pertinho dele. Por que se o Senhor nos atrai para Ele, por que às vezes eu estou lutando entre servi-lo e fazer a minha própria vontade? Por que eu não me rendo totalmente e digo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, eu quero te servir hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? Se Ele fez toda a obra, né? Fez tudo por mim. Aleluia. 4. Quem são os eleitos? Os escolhidos, os que Jesus conhece de antemão. Olha só, João 1,48. Que coisa, amados. Quem vai ler bem alto? João 1,48. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Ou seja, antes que Filipe viesse te apresentar, Natanael, eu já te conheci, eu já te vi debaixo da figueira lá. Jesus já estava de olho nele, eu teve uma visão dele. Então Jesus nos conhece de antemão. Olha só, Romanos 8, 29. Vamos abrir ali, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, antes que eu pudesse conhecer a Deus, Ele me conheceu. Ele me conheceu de antemão. Também os predestinou. Ele tem um destino para nós. Ele me predestinou antes para serem conformes à imagem do seu Filho, para ser semelhante a Jesus. Aos que de antemão conheceu. Não, amado, não é consolativo isso para ti? Para mim, pelo menos, é. O Senhor me conheceu antes mesmo que Ele pensou em mim. Ele me projetou para boas obras. Eu estou dentro. Eu não sou um acaso aqui nesse mundo. Eu estou dentro da mente de Deus. Estou dentro do propósito dele, dentro do plano dele. Deus tem um plano. Tem uma mão que te segura e quer te guiar, que é o Espírito Santo, que é Deus, aleluia, que te formou, que pensou em ti, que te amou antes mesmo que tu
te conhecesse a ti mesmo, né? Quem mais são os que são escolhidos, amados? Os que creem. Os que creem. João 6, 29. Estamos no Evangelho de João de volta. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aqueles que creem. A ênfase da palavra de Deus é essa: aqueles que creem em Jesus Cristo. João 3,16, quem é que vai dizer de cor aí? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Amém, aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? 6. Quem mais são os escolhidos? Os que o Pai dá para o Filho. Olha só que coisa, amados. Tu é um presente na Trindade, no Deus eterno, um presente do Pai para o Filho, porque o Pai te escolheu, porque o Pai já pensou em ti na hora certa. Sabe, a salvação ela tem algumas etapas, eu creio. Existe essa escolha eterna. A palavra fala claramente isso. A escolha eterna que eu estou falando. Existe a hora da cruz, onde Jesus efetuou e atraiu todos a si mesmo. Jesus morreu por ti e ressuscitou. Existe a hora decisiva. A hora decisiva quando tu crê. Se tu não crê, nada disso tem sentido para ti, né? A hora decisiva quando tu crê, quando tu diz sim para Jesus. Claro, e aí continuando a viver com Cristo, uma vida santificada, uma vida transformada, aí tem a quarta etapa desse projeto santo de salvação, de redenção. A quarta etapa, a glória final, a glória eterna, a glorificação do nosso corpo, a ressurreição, quando nós vamos estar no céu mesmo, aleluia. Quantos vão dizer aleluia? Amém? Que bênção, né, amados? E aqui nós estamos agora vendo João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, tem uma obra divina, um pensamento divino nisso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem vem a Jesus Cristo é porque o Pai o deu para o Filho. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O que vem para mim, de fato, Jesus vem e dá um abração. Ele não repele assim, não, tu não. Não, o que vem a mim, Jesus recebe. Amém? De modo nenhum lançarei fora. Glória a Deus. Aleluia. Que tu tenha certeza, eu estou no meio dessa turma aí, dos discípulos. Amém? João 6,65. Vamos ver isso aí. João 6,65. Estamos fazendo um estudo bíblico hoje, né? Diga, estudo bíblico. Vocês acham que tem hora para estudo bíblico, né, irmãos? Está passando das 10 já, mas não vamos muito longe aí, tá? João 6,65. E prosseguiu. João 6,65. Por causa disso é que vos tenho dito. Olha só, ninguém poderá vir a mim. Ninguém poderá vir a mim de fato, se pelo Pai não lhe for concedido. O Pai que lhe dá a fé, né? Se o Pai não me concedeu, ninguém vem a mim. Que coisa poderosa, né, amados? Por isso nós temos que valorizar tanto a fé, nós temos que valorizar tanto a vida cristã, porque nós somos um presente do Pai para o Filho, aleluia. E o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E quando fala da cruz de Cristo, diz: eu atrairei todos a mim mesmo. E quando diz lá em Isaías 53, ele verá o penoso trabalho da sua alma, ou seja, uma multidão de discípulos, o resultado do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Aleluia. O Fabrício está ali, o Rafael está ali, o Samuel, a Ruth, aleluia. Cada um vem a mim e é uma grande alegria para Cristo. Amém? Coloca o teu nome aí, coloca o nome dos teus amigos.
O que Deus quer é formar uma família, amados, um povo, uma família eterna. E Ele está, em todo o decorrer da história, Ele está formando essa família, esse povo, para a sua glória. Que todos venham a Ele, todos tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho e realmente vir a Cristo e serem um presente do Pai para o Filho. Quem crê nisso aí vai dizer, eu não saio dessa nunca mais. Porque o dia que eu morrer não vai acabar, continua a minha vida, a vida eterna, mais pertinho de Jesus ainda por toda a eternidade. E ai daquele que fica fora, porque fica fora do plano eterno de Deus, porque resiste a Deus, né? Mas nós estamos num ambiente onde queremos promover a fé que é dos eleitos, aqueles que Jesus chamou. Amém? Olha só também, João 10, 29, vou confirmar mais ainda, isso tudo no Evangelho de João, né, amados? Quase tudo, João 10, 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ou seja, tudo que Jesus quer, aquilo que o Pai me dá, é maior do que tudo. E aí, Jesus segura tanto assim, ó. O Espírito Santo tem ciúme por nós, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aquilo que o Pai me deu, os meus discípulos, meu povo é maior do que tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Somos propriedade de Deus. Diga, eu sou propriedade do Senhor. Eu estou guardado em Deus pela fé. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Amados, os que entram pela porta, são 10 só, tá? Está indo, não, 7 primeiro. Os que têm sede de Deus, vêm a Jesus. João 7, 37 e 38. No último dia da festa, o grande dia, Jesus clamou e disse: a quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, os que têm sede de Deus são escolhidos por Deus. Há uma sede, uma atração e uma sede também no seu coração. Eles vêm a Jesus. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Vamos beber da água da vida, amém? Olha só, os que entram pela porta, amados. João capítulo 10, verso 2. João capítulo 10, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que entra não pela porta, por um outro lugar, esse é mercenário, é ladrão, né? Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o versículo 9: eu sou a porta, diz Jesus. Ele está dizendo, eu sou a porta do reino de Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Tem que entrar por Cristo. Se Jesus é a porta, tu tem que entrar no aprisco das ovelhas pela porta. Não vai pular o muro lá, pular a cerca de alguma maneira. Entra pela porta, tranquilo, porque Jesus é a porta. Todo aquele que entrar por mim, por Jesus Cristo, no reino de Deus, no povo de Deus, entra pela porta. A porta é Cristo. Interessante, Jesus também falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui ele diz, eu sou a porta das ovelhas. E também diz, Jesus também fala assim, ó, existem 2 caminhos. O caminho largo e espaçoso, que conduz para... Se é um caminho largo e espaçoso, imaginamos que a entrada nesse caminho também é larga e espaçosa, conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, né? E tem o caminho estreito, muitas vezes difícil até. São poucos os que acertam nesse caminho, né? Mas é o caminho que leva para a vida eterna. Aleluia. Amém? Mas que desses poucos possamos atrair muitos, porque Jesus, o coração dele é muito grande, quer muitos e muitos para ele. Aleluia, amados. Então, tem que entrar pela porta. Eu me lembro aqui de um versículo. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Interessante, parece que tem gente às vezes que quer entrar para Jesus, para o reino de Deus, de alguma forma que não é pela porta. Ele não está acertando. Ele quer... O que eu entendo que é querer entrar, não ser pela porta? Quando é segundo a minha própria condição. Não é a condição de Cristo. Eu tenho que entrar pela porta
conforme a condição dele. Quando na entrada eu quero negociar com Deus, bom, eu vou te seguir, Deus, mas tu tem que ser assim comigo, a minha vida vai ser, bom, isso aqui não, eu te entrego, mas aqui eu vou viver do meu jeito. Ou quando tu quer dar uma tapeada no próprio Deus, ou em algum irmão, né, parece que não está entrando pela porta. Diga, eu quero ser sincero diante de Deus, Jesus é o Senhor, né? Lembram daquela festa, onde entrou alguém, daqui a pouco olharam na festa, mas tem alguém aqui que não tem as vestes nupciais, porque naquela festa eles davam a roupa que era para vir para a festa de Deus ali, do povo de Deus, né? Aquelas bodas, cada um recebia uma roupa especial para entrar naquela festa. Mas alguém entrou ali e não tinha aquela roupa, a veste nupcial, né? E essa pessoa realmente, ali haverá fogo e ranger de dentes, Jesus falou, né? Então tenha certeza, eu estou usando as vestes de santidade, as vestes que Deus me dá, e eu entrei pela porta, tá? Eu estou entrando pela porta, que é Cristo. A porta é Cristo, assim como a pedra angular da igreja é Cristo. Não é o pastor tal, não é a religião B ou C, não é esse estilo de louvor ou aquele, não é isso, cultura A, B ou C, louvar a Deus é muito bom, aleluia, mas a porta é Cristo, amém? Quantos querem entrar pela porta e seguir o caminho que é Cristo? Só Jesus, aleluia. Claro, ele vai estar no discipulado, vai estar aprendendo de outros irmãos, numa célula, se edificando, né? A porta é Cristo. João 10, 2 e 9 já lemos, né? 9. Os que conhecem a Jesus, revelação, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Os que Jesus escolheu são aqueles que Ele conhece e que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor, conhecem a Cristo. Amém? Mateus 16, capítulo 16, versos 16 e 17, Jesus diz assim, depois que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é uma revelação. Talvez Pedro foi o primeiro a dizer isso. Jesus perguntou, o que o pessoal está dizendo quem eu sou? Eles dizem, um é João Batista, outro é Jeremias, outro é Elias. E Jesus pergunta agora, ele quer saber, Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês o que dizem ao meu respeito? O Pedro, ele deu um passo logo, quem sabe, né, para frente, primeiro a falar, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus logo disse, olha, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Nós não podemos servir a Deus na carne, no conhecimento próprio, é no Espírito em primeiro lugar. Não foi carne e sangue que te ensinou isso, que te revelou isso. Não foi cultura, não foi nada disso, não foi carne e sangue, mas o Espírito de Deus te revelou. É isso que diz ali, né? O Espírito Santo te revelou, te deu conhecimento que eu sou o Cristo, Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, aleluia. Quantos têm esse conhecimento, essa revelação no Espírito, na mente, em todo o seu ser, e vão viver para Ele? Amém? Aleluia. Em 10º lugar, amados, tão legal isso aqui, ó. Os escolhidos são os que morrem para si mesmo. João 12, 24, agora estou finalizando, tá? João 12, 24. Olha só que palavra, amados. Eu acredito que quando tu morrer, se tu já morreu, aleluia, continua mortinha a tua carne, diz aí teu irmão, continua morto mesmo a tua carne, tá? Tua carne fica mortinha. Eu acredito quando tu morrer, claro, eu acredito quando eu morrer, se eu morrer, se já morri, ou se tem que estar morto, você é a pessoa mais feliz na face da terra. Amém? Quando tu morrer para a carne, para ti mesmo, olha, o mais feliz, porque aí tu vai frutificar, a vida de Deus vai se manifestar através de ti. Só vai se manifestar a vida de Deus em ti, através de ti, quando tu mesmo já morreu para ti mesmo, quando tu mesmo já te negou a ti mesmo. Por isso Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz,
morra para si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim, assim mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tiveram uns caras que quiseram seguir Jesus, né? Eu acho que eles não entraram bem pela porta. Sabe quem é que eu acho que não entrou bem pela porta? Eles chegaram e disseram: Jesus, eu vou te seguir por onde for que tu fores. Onde tu for, eu vou. Ele estava tão animadão, né? Naquele momento. Por onde tu for, eu vou também, Jesus. Sei lá, Jesus conhecia o coração dele e disse: olha, a raposa tem seus covis, as aves dos céus fazem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele botou assim uma dificuldade, né? E aquele homem saiu escandalizado e de alguma maneira não seguiu a Cristo, porque ele não estava preparado. Ele era de boca para fora, ele estava dizendo, mas lá no coração ainda faltava uma renúncia, uma entrega para o discipulado, para essa pessoa enfrentar as provações, glorificando a Deus e dando graças a Deus. Amém? E o jovem rico, amados? O jovem rico chegou para Jesus. Eu acho que ele também não estava ainda para entrar pela porta. Eu fico pensando, o jovem rico, quem sabe um tempo depois quem sabe depois da ressurreição de Jesus ele se converteu. A Bíblia não conta, né? Fico torcendo assim, ou será que o jovem rico chegou para Jesus? Bom mestre. Bom, pergunta assim, uma pergunta, vamos bater palmas. Podia ser: bom mestre, o que eu vou fazer de bom para herdar a vida eterna? Bom mestre, tu que é bom, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta: tu cumpres os mandamentos? E ele disse: olha, eu tenho guardado os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, desde a minha mocidade. Eu estou cumprindo os mandamentos. Segundo ele pensava, ele estava no caminho. E Jesus disse: olha, tem uma coisa que falta ainda para ti. Era uma pessoa muito rica, um jovem muito rico. Por que Jesus falou isso? Porque ele conhecia o coração dele. Tem uma coisa que falta para ti. Vai, vende tudo que tu tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Eu pergunto para vocês, ele podia ter feito isso ou não? Ele seria a pessoa mais feliz do mundo se ele fizesse, se ele obedecesse. Porque aí ia se cumprir na vida dele que ele encontrou a pérola preciosa, vendeu tudo que tinha, adquiriu o reino, a pedra preciosa. Mas a Bíblia diz que ele saiu triste. Essa foi a condição. Ele saiu triste porque ele era dono de muitas propriedades. E o coração dele, Jesus sabia, Jesus percebia, o coração dele estava naquela riqueza, naquelas propriedades. Eu creio que se Deus te abençoe e te dá fartura, alguma riqueza, glorifica o Senhor, mas o Senhor renuncia, diz que tudo é do Senhor, e deixa Ele ser o dono de tudo, amém? E Ele vai te abençoar muito mais ainda a tua vida. Mas aquele homem, ele saiu triste, porque era rico, dono de muita coisa, saiu triste. Ele não ficou perto de Jesus, e a Bíblia então não conta mais nada dele, né? Então, amados, olha só, João 12, 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, o grão de trigo, se ele não morrer, fica ele só ali, ele não germina, né? Não germina, fica ele só. Mas se ele morrer, se ele se partir, ou seja, aquele grão de trigo, um grão de milho, ele se parte, ele vai morrer. Mas aí vem uma planta, espigas de trigo, ele produz muito fruto. A vida própria morre, mas a vida espiritual frutifica. A vida de Deus em ti agora edifica Cristo Jesus na tua vida. Amém? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Cristo em vós, a esperança da glória, é a vida espiritual, a vida de Deus. Os nascidos de Deus vão frutificar para Deus. Amém? Diga: vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena. Se tem uma luta, olha, eu vou acabar com essa luta agora. Eu vou renunciar tudo e vou me entregar a Cristo. Ele me escolheu. Não foram vocês que me escolheram a mim, eu escolhi a vocês, para que vocês vão e deem muito fruto. Diga glória a Deus. Eu estou nessa, aleluia. Isso é um privilégio, amados. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos.
Aleluia. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, cada um aqui possa receber a Tua palavra, compreender, praticá-la, vivê-la. Senhor, nós queremos mesmo viver essa vida renascida, a vida de Deus, mortos para nós mesmos, vivos para Ti, Senhor. Que cada um possa compreender, aplicar e obedecer isso na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo faz essa obra nas nossas vidas, para a Tua glória. Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Algum aviso ainda? Quem quer falar? Vamos cantar um cântico ainda, Silas?